Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Alô, queridos e powers, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar de um documentário que fez um barulho danado uns anos atrás. Foi 2015, Ana? 2015. Foi 2015 e teve uma primeira temporada. E é um documentário muito sui generis, porque é o sonho de todo documentarista e diretor de cinema que faz um filme assim. É investigar a ponto de mudar o processo, né? É achar provas que nem a polícia achou. O nome desse documentário é The Jinx, que significa o azar. Depois vocês vão entender por quê, a gente vai falar sobre isso. Agora, esse documentário, que teve um filme também com Ryan Gosling e com Kirsten Dunst, estreou uma segunda temporada no Max. E é por causa disso que a gente vai discutir hoje esse documentário, os limites éticos que ele ultrapassa ou não, a conduta dele, e acho que é uma lição. Não é não, Ana? Eu acho que ele, assim, documentário, especialmente pro nosso mercado aqui no Brasil, as coisas que rendem muito para as plataformas são documentários, são histórias, porque são as histórias verídicas, então a gente é muito importante você ter uma boa referência de como é que você conta uma boa história e dá a volta e consegue tantos prêmios, e consegue exatamente como você falou, inverter, conseguir solucionar um crime. Gente, um true crime. Mas eu vou voltar aqui um pouquinho, dar o contexto do The Jinx, porque o The Jinx já gera quase um filme sobre ele, porque é uma coisa assim. Acho que para quem não viu, curiosa. Era legal dar um resuminho da história. Né? A história começa ainda nos anos 80, com o desaparecimento de uma mulher que era esposa de um herdeiro milionário de Nova York. Então, é uma coisa muito específica da cidade de Nova York. Um herdeiro milionário, assim, um dos 5 maiores detentores de imóveis em Manhattan. Mas era um crime que, vamos lá, basicamente, ele se dizia... Ele era uma coisa que só interessava quem morava em Nova York, um pessoal muito específico de Nova York. Porque não era um crime, ela desapareceu. Um belo dia, cadê fulana? Cadê a mulher dele? E ficou nisso. Esposa dele. E como eles tinham caído, veio à tona que o casamento tinha alguns problemas. Típico de todos os crimes. Em especial, às vezes, a mulher quis embora, o casamento estava infeliz, ela usava drogas, ela isso, aquilo, detonaram a figura dela, ela desapareceu e ficou por isso mesmo, até porque tinha, e isso é muito importante, o marido dela, o Robert Durst, apresentou um álibi e ele alegava que ele tinha levado, eles estavam fora de Nova York, ele tinha levado ela até a estação de trem e o porteiro do prédio a viu saindo do prédio no dia seguinte que ela teria desaparecido. E isso é muito importante para a história toda dos documentários do The Jinx. Então, dito isso, anos 80 passou, nos anos 90 ele desapareceu e tal, ele reapareceu nas notícias, nos noticiários dessa vez nacionais, porque ele já estava morando no Texas e o corpo de um vizinho dele foi encontrado os pedaços num rio, foram até lá para investigar de quem eram aqueles pedaços de corpo, chegaram no prédio, chegaram a ele, e ele na época se vestia e se apresentava de mulher. Uma mulher muda. Era uma história muito bizarra, e ele aí foi aquela coisa, aquele escândalo, esse milionário, já tinha esse mistério, e, impressionantemente ele consegue ser inocentado do crime, ele confessa que matou o vizinho, por legítima defesa, não sabia o que fazer, cortou porque ele já tinha essa questão do escândalo da mulher dele, ele cortou pedaços. Legítima defesa, por quê? Porque o vizinho foi agredi-lo, nem me lembro, era o vizinho apareceu muito... com uma arma um dia, dando um tiro num papel, qual era o papel mesmo? Era escrito alguma coisa que é uma notificação de débito, se não me engano. Despejo, né? De despejo. E aí a defesa dele inventa que o cara estava dando tiro no papel do despejo, para dizer que ele usava a arma de qualquer jeito, que era maluco. E aí ele matou o cara em defesa, e aí como ele não sabia o que fazer... Diz que ficou com medo, e o cara apontou a arma para ele do nada, que o cara era maluco, e aí assim se justificou se fez um álibi de defesa absurdo, um assassinato, né? E absurdo. Até porque
o júri popular foi convencido de que ele era uma pessoa humana, que tinha as fotos da família, da mulher com ele tinha sentimentos, apesar de ter esquartejado ele não a só vítima. matou e esquartejou. Mas aí... Esse crime ele foi inocentado. Só que antes disso, em paralelo mas a aí isso- tem um argumento muito ardiloso, né, da defesa. Não estamos aqui para falar de nada antes ou depois do crime. É se ele matou em legítima defesa ou não. Se ele esquartejou, não estamos aqui julgando isso. É claro que isso tudo influencia, mas não. Nos Estados Unidos, É bizarro. a justiça, a questão é se matou em legítima defesa ou não. Se ele é protegido pela lei ou não. Ao mesmo tempo, a melhor amiga dele, que era uma produtora e roteirista em Hollywood, filha de um gangster que trabalhou... Aí, se vocês conhecem a história de Hollywood dos anos 40, aqueles gangsters, o pai dessa moça trabalhava com Bugsy, que já teve até filme sobre Warren ele. Beatty. Bugsy Malone. Então, era a melhor amiga dele, apareceu morta em Los Angeles. Paralelo, coincidência, ó que azar. Esse cara tem a mulher que desaparece, ele mata o vizinho, a melhor amiga foi assassinada com um tiro na cabeça. Que coisa. E ele foi para Los Angeles quando ela foi assassinada. Não. Essa que é a questão. Ele não Ele estava. tem um álibi. Ele tinha um álibi, ele não Eu estava na estaria. Califórnia. Eles conseguem depois comprovar, mas enfim. A história é essa. O diretor do filme... Então, Andrew Jarrick, não me lembro qual foi agora, momento de Kobe Loba, não me lembro o que ele fez antes, mas o Andrew Jarrick, ele era um diretor que nova-iorquino, impactado por ele, acompanha a mesma coisa que a gente conhece. Gente, quem mora aqui no Rio, conheceu a atriz a Daniela Pérez, você sempre vai lembrar, sempre vai procurar. Você tem uns crimes que passam e que você guarda e você leva. Então ele tinha, desde o desaparecimento da mulher dele, essa história de acompanhar. Foi bizarro o julgamento. Gente, esse julgamento é uma das coisas absurdas. Ele falou, tem um filme aqui. Ele fez um filme. Qual era o nome em português? Porque com Ryan Gosling. em inglês e a é All Kirsten Good Dunst. Things. All Good Things com Ryan Gosling e Kirsten Dunst. E Kirsten Dunst. É o filme que eu citei na abertura. Eu vou dizer o nome. Ele fez esse filme em Entre 2010, Verdades chegou e aqui. Mentiras. Alguma coisa isso. Entre Verdades e Mentiras. Ele fez esse filme em 2010, 2011, passou aqui no cinema, passou nas plataformas. O Ryan Gosling ainda não era a estrela que ele é hoje. O Ryan Gosling fazendo o papel dele. No filme, isso tudo é importante, essa é uma longa introdução, mas é porque isso tudo faz importante para chegar no Jinx. O filme é mediano, o filme não é nada demais. Passou lá, uns críticos não gostaram tanto, passou. Um belo dia, ele recebe o telefonema do Robert Dust. Desculpa, entre segredos e mentiras. Entre segredos e mentiras. E o que o Andrew Jarrick fez antes? Só pra gente ter uma... Andrew Jarrick, vamos lá. Só pra gente... 2 minutos e a gente vê aqui. Não. All Good Things. All Good Things foi o primeiro filme dele? Ele não fez nada antes. Bom, enfim. All Good Things. Ele fez esse filme. No filme, voltando não aqui... fez muita coisa de importante, não. Tá. Antes de chegar no telefonema do Robert Dust, é o seguinte. No filme, ele toma um cuidado, porque obviamente o Robert Dust vivo, ele cria uma teoria, porque é uma biografia... Só um parênteses. Ele fez Catfish, que é um filme que tinha... Que deu um certo ibope. Assim. Ele no filme, ele diz o seguinte, ele mostra a história seguinte, mostra toda a relação, ele mostra a infância traumática do Robert Dust, que tem algum distúrbio comportamental não muito bem identificado, mas ele na infância viu a mãe dele pular da janela, do telhado da casa. O pai o teria forçado a assistir. O pai levou ele para assistir, né? E isso o teria o traumatizado, e o comportamento dele sempre foi beirando o bizarro, não muito explicável, e a família com esse problema com ele. Ele se casou com essa moça jovem, a Kathy McCormack. E ela desapareceu depois de alguns anos de casado, e nunca mais, até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com a moça. Então, no filme, eles vão mostrando a relação abusiva dele, porque ele batia nela, ela usava drogas, sim, porque era os anos 80, né, em Los Angeles, em Nova York, todo mundo no Estúdio 54, se drogando, dançando, fazendo aquilo tudo. E no filme, eles colocam que ele matou
a Kathy, a gente não vê como, a câmera se afasta, a gente não vê como ele matou, nem exatamente, eu vou até dizer como que ele fez com o corpo. Ele matou a Kathy, a gente não vê, mas ele mata ela, depois ele... E aí que é a pegadinha pro The Jinx. Ele vai para o Texas, ele tá com esse lá vestido lá de mulher, faz amizade com o vizinho. Essa Susan, que é amiga dele, ela tá com problemas financeiros, começa a chantageá-lo. E eu vou falar. Aí ele, no filme, ele contrata o vizinho pra ir lá em Los Angeles, matá-la. Ele vai lá, mata ela, volta pro Texas. Quando ele chega no Texas, ele mata o vizinho. Então ele livrou numa vez só os dois que estavam criando problemas pra ele. Duas queimas de arquivo. E termina o filme assim. E sendo que no filme diz que ele deixou o corpo da mulher no mala do carro pro pai se livrar. A gente não sabe como que o pai se livrou. Mas vamos... assim, é interessante a gente saber o que guia o filme. Então, e por que o filme é especial, porque isso não é isso que eu vou chegar lá. Ele contou tudo, ele fez isso é a versão do filme, tá? Então, a versão do filme, ele matou a mulher, pôs o pai para se livrar do corpo, mandou o vizinho matar a amiga e matou o vizinho, e ele estava livre porque ele foi inocentado do crime e não tinha como ligá-lo à morte da amiga, porque ele efetivamente não teria estado lá. Esse é o filme do Ryan Gosling. O Robert Dust viu o filme, ligou pro Andrew Jarrick, adorei, você acertou em muitas coisas. O cara... queria falar com você. E aí ele, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um documentário, quero ouvir você contar a sua história. E ele começa a fazer o documentário, essa é a primeira temporada do The Jinx. E é fascinante, porque o cara é louco, ele é muito esquisito, ele começa a sediar o irmão, é muito legal. É uma longa entrevista condenada por todos os advogados dele. Ninguém entende por que o Bob Durst quer falar e se expor desse jeito, né? E vai, e no final, isso que é o brilhante do The Jinx. Depois a gente vai entrar nos problemas do The Jinx, mas o que é brilhante, a narrativa é perfeita, a construção de imagens, os depoimentos, como que eles fazem, e o Jarrick participa, a né? edição, né? Vale a pena ver, é muito bem feito. Como é que ele começa o episódio, como ele termina, te deixando pro próximo, assim, é bem amarrado, é bem editado, tá tudo certo. Lá pra final, da metade pro final da primeira temporada, eles vão a Los Angeles entrevistar o ex-namorado da Susan, que foi a melhor amiga que foi assassinada, e os enteados dela. E é um depoimento, eles falando dela, que ela era elogiando e tal. Aí o enteado, no meio da entrevista, gente, parece acusação, mas isso foi honesto, né? No meio da entrevista ele tá lá chorando, depois E aí eu fico pensando naquela caixa de coisas que ela deixou aqui em casa que eu nunca abri. Aí o Andrew Jarrick fica assim... A caixa era um baú do tesouro. Podemos ver essa caixa? Ele nem Cadê essa caixa? Você sabe que é engraçado? Que agora que você tá falando, nem lembrei de falar isso com a polícia. Vamos lá. Aí eles vão num depósito. O cara dá pra ele as caixas. Óbvio, imagina, documentarista com a câmera ligada. Eles encontram Nessa caixa? Porque é o seguinte, a Susan foi morta com um tiro na cabeça e houve foi colocado um bilhete no correio para a polícia. Olha, tem o corpo de uma mulher no endereço tal. Não era assim explícito, ela tinha uma palavra cadáver. E ainda dizia essa palavra cadáver em vez de ser corpo, né? Que cadáver em inglês é muito específico de quem faz aula de anatomia, de dissecação de cadáver, né? E que tem acesso à educação superior, né? Nos Estados Unidos se usa corpse, né? No inglês se usa corpse, body. Não, cadáver é mais português, mas existe em inglês também. Mas é muito científico. E eles mandam... eu tenho essa volta, mas é o seguinte... A polícia só chegou ao corpo dessa Susan, da amiga dele, porque recebeu uma denúncia anônima que havia um corpo na casa. Os vizinhos já estavam estranhando a movimentação da casa, aberta, os cachorros na rua, mas aí a polícia foi lá, achou o corpo da mulher. E nesse bilhete, o cara... A pessoa que escreveu errou o endereço a soletrar Beverly Hills. Ele escreveu Beverly Hills. Ele escreveu uma coisa errada lá. Então, e ficou com essa história. No documentário, o Robert Dust lê esse bilhete. Isso aqui foi o assassino, né? Porque como que ele saberia que tinha um corpo lá, isso e tal? E ele fala mais uma vez que quem escreveu o bilhete foi quem matou. Ele tá tranquilo, né, gente? Em tese, ele tava no Texas, já foi inocentado. Eles, quando abrem essa caixa do enteado da Susan, acham uma carta do Robert pra Susan, porque ele mandava cheques pra ela, pra ajudá-la. E no envelope, ele
é a mesma. É de arrepiar. É a mesma grafia. Mesma grafia. A mesma. E escrito errado. Beverly. Ele também escreveu Beverly. Esse momento só do documentário vale a pena, porque é tão genuíno. A reação dos caras. Não, depois de todo um trabalho de advogados, de pesquisa, de dinheiro gasto, é um bilhetinho que vai denunciar tudo. E acabou com o filme dele, né? Porque a teoria dele... acabou com tudo. Mas eles quando eles olham... Aí é um pânico, que a gente tá com um assassino. Foi ele que matou. Como é que a gente faz? Ih, a gente tem uma entrevista com ele daqui a 1 hora. A gente avisa a polícia, a gente não avisa a polícia, a gente para, a gente continua gravando, o que a gente faz? Até aí eu acho que tem uma conduta de ética jornalística irrepreensível. Eles definem, eles decidem... Eles vão à polícia, mas eles decidem que eles têm que terminar o documentário, óbvio que vão perder essa oportunidade, confrontando o Robert. Então eles estão todos meio armados, mas estão com cuidado. Então eles vão, no final, da última coisa do documentário, lê esse bilhete aqui. É a mesma letra? Ele parece. Isso aí foi você que escreveu. A cara dele que ele olha assim, mas esse do cadáver não fui eu. Mas a letra é a mesma. Ele levanta e vai embora, fecha ali a entrevista. Só que ele tá com lapela. E ele vai ao banheiro. E ele no banheiro, ele parece um pouco esquizofrênico, né? Que ele fala com ele mesmo e tal. Ele fala com ele mesmo. Ele tá falando com ele mesmo, ele tá desabafando. O que eles queriam? O que eles queriam? Que eu admitisse? Claro, eu matei todo mundo. E termina o documentário com ele falando I killed them all. Ele foi preso em seguida. Só uma dúvida que eu fiquei. Porque antes tem aquela parte também que ele fala sozinho, o microfone tá ligado e eles avisam. Isso que a gente estava conversando antes da gravação. Era o que ele falou antes? Eu me esqueci já. Porque ali eles avisaram, você estava falando sozinho com o microfone ligado. E não era no banheiro, era ali na sala. Era na sala. Mas porque isso aqui, gente, é a mesma coisa que a gente. A gente está aqui antes de começar a rodar a câmera, muitas vezes a gente está aqui conversando e as coisas. Tá tudo. E grava. Só não que foi a gente no intervalo. Foi no intervalo da entrevista. Mas isso não foi antes da história do bilhete? Foi. Então ali. Antes eles estavam super ali, estamos fazendo um Mas era meio comprometedor. Mas ali depois, a gente estava falando sobre a questão de ética. Mas ali depois, eles já estavam assim, é o cara e a gente tem que pegar. São dois problemas. Ali é de propósito. Ali... Vamos ver se alguma coisa vem daí. Ali eles... Bom, aí essa é a grande... Gente, então, essa é a grande polêmica. Ele falou I killed them all, foi preso, julgado. E agora a gente tá vendo a segunda temporada, a gente já vai entrar lá. O que acontece? Assim, eles se despediram, né? E ele foi no banheiro, aí, quer dizer, não sei se aquilo ali é pós-produção, apaga a luz do lugar onde foi feita a entrevista como se tivesse despedido e terminado o trabalho. E ele foi embora com o microfone. Isso é um pouco... Não, ele foi ao banheiro. Não, ele foi embora com o microfone. Ele foi embora com o microfone. É isso, ele foi embora com o microfone. Pois é, isso aí eu já fico na dúvida. Quando ele foi confrontado, ele ficou tão... Ele ferrou. Isso não é conseguir prova. Ele levanta e vai embora. A mesma coisa, eu tô aqui com esse aqui, um lapela. Você falou, eu levanto e vou embora. Só que... É porque isso é passível de... Como ele parou no banheiro, antes de ir embora com o microfone, ele falou com ele mesmo e confessou. Eu acho assim, nos Estados Unidos não, mas talvez aqui isso fosse passível de uma ação na justiça por parte dos advogados dele. Tentaram. Houve lá também essa tentativa. Sim. Mas lá também tem um negócio da emenda que defende liberdade de expressão, não sei o que era. Podem invocar isso, mas não sei se foi invocado. Então, aí vamos lá. Então, ali... Existem formas e formas de você conseguir provas de alguma coisa. Ali há vários problemas. Vários problemas, inclusive de críticos que elogiam... Isso nada tira a qualidade do documentário. A gente vai entrar agora numa outra questão, que são as críticas que também são válidas. Eles descobriram isso... Então, a série estava indo ao ar na HBO e todo mundo... Uau! Cada revelação cada vez mais... Uau! Isso foi o terceiro pro último episódio, né? Da metade da série... que dá essa virada, opa, tem esse bilhete, o que vai acontecer? Porque eles ficam na discussão, o que eles têm que fazer? Se eles entregarem para a justiça, para o FBI, imediatamente, vai ter, para o documentário, ele não vai ao ar, e eles têm que receder todo o material deles de pesquisa e esperar o julgamento para poderem efetivamente retomar o trabalho e ir lá. Então eles começam, e eles colocam essa discussão, o que nós vamos fazer
com isso. Porque óbvio que eles não querem dar esse material para a polícia, que eles estão em cima de um material que efetivamente rendeu prêmios. Exclusivo. Audiência, a HBO bateu recordes de audiência na época, que era HBO, não era ainda Max. E ficou nessa discussão com a emissora, porque na época não era ainda digital, era com a emissora e tudo isso. Então, eles fizeram um cuidado com advogados e tudo mais. Então, eles continuaram, eles falaram, vamos ter que parar. Não adianta. Se a gente seguir as entrevistas sem avisar eles, sem avisar a polícia, nós seremos cúmplices do crime. Porque havia essa questão deles virarem cúmplices. Não, com certeza. Então, eles tinham que encerrar imediatamente. Eles chamam o cara, mas eles confrontam. Eles colocam lá a questão. Olha, nós achamos isso. Isso aqui foi você que escreveu. Fui. Isso aí estava na caixa da casa dela. Agora olha o do cadáver. Não é essa entrevista que o Durst enrola. E você acha que eu não quero mais fazer, e depois E aí ele levanta e vai embora porque é o direito dele. Pra eles foi um alívio, que era isso que eles não queriam. Eles só queriam eles queriam a reação dele, eles queriam pegar na câmera a reação dele do confronto. Todo o resto não era mais o problema. Só que aí começam as críticas. Em que momento e como eles combinaram com a polícia não ficou claro, porque ele foi preso 24 horas antes do último episódio ir ao ar. Então a polícia viu o documentário antes, foi avisada antes. Então, quando o documentário foi ao ar, o país parou. Ele matou todo mundo, ele já estava preso e condenado. Até no documentário, o Andrew Jarek chama todo mundo para casa dele, todo mundo que participou de alguma forma do doc, e fica todo mundo boquiaberto com a revelação no final. Aparece isso tudo. Isso no segundo agora, na segunda temporada. Foi no segundo? Na segunda temporada. Na primeira só termina com ele preso. Então, e aí ele foi preso. Então, assim, há essa questão. Eles foram justos com o Robert Durst? Não deixando isso claro? Ético. Como é que não foi? avisar Que acordo foi esse com a polícia? Esse microfone, ou esse microfone já estava acordado com a polícia, ou não. Quer dizer... Isso não é esclarecido. Não é esclarecido. Claro, e não é esclarecido tá no claro. segundo. Então, os críticos reclamam também. Nessa festa que abre a segunda temporada, porque aí todo mundo vai agora ver 8 anos depois, ver essa agora a segunda temporada. O Jarek, ele fica ali com umas dúvidas assim, pessoais dele. Porque eu gosto do cara. Ele é muito envolvente, né? Eu gosto do cara, muito envolvente. Eu gosto do cara e ele vai ver que eu tô traindo ele, não sei o que. O máximo que tem é isso, de conflito, assim, né? Mas assim, então, o que acontece que não Pessoal, está... O que não está no documentário... bom, aí ele veio agora 8 anos depois, veio com a segunda parte. Só que o Robert Durst foi... Aí tem o spoiler alert, porque isso é notícia. Sai em todos os jornais, aqui no Brasil, inclusive. Ele foi preso, foi julgado e condenado pelo crime da Susan Durst, porque o bilhete da comprovou... Susan Berman, desculpa. Misturando, né? Ele foi condenado e morreu de Covid no presídio em 22. Então, o documentário entrando no ar agora em 24, as pessoas ficam assim... O que mais ele tem para contar? O que mais ele vai revelar? Eles vão botar o que foi colocado no julgamento, que os advogados deles alegam que a edição do I Kill Them All foi muito mais editada, porque é o seguinte, para edição de filmes, séries e documentários, e a gente fazia negociação de compra para exibição de filmes, é o seguinte, você tem sempre no contrato uma cláusula que permite a edição, desde que ela seja só para adequar o tempo da grade, que ela não interfira na parte narrativa e criativa e que ela não deturpe o sentido da história. Você não pode interferir na história que está sendo contada, você não pode interferir pictoricamente, quer dizer, você não pode cortar cenas fundamentais, você pode ajustar ao tempo, é só o que você pode fazer. Isso significa tempo de exibição, embora eles não digam claramente qual é o tempo, isso é uma das grandes discussões que todas as emissoras às vezes têm, quanto tempo você pode cortar, 5, 10, 1 hora. Não podia cortar nada, né? Mas... E a rigor, isso eles estão querendo falar que você pode cortar alguns segundos, né? Só, praticamente, para fazer um ajuste mínimo ali um ajuste de timing mesmo, né? Para caber no slot. Mas quem trabalha com jornalismo, e aí isso é uma das coisas que esse documentário tinha para botar. Quando você trabalha com jornalismo, como a gente está entrevistando, você está atrás de frases mais curtas que resumam aquela história de forma forte e clara.
E às vezes as pessoas, vocês veem aqui mesmo, a gente começa a falar um negócio que eu brinco, a gente abre um parênteses, abre outro para voltar para a história. Então, você, quando vai para uma ilha de edição, ou você está escrevendo, você edita as falas, às vezes, não é sempre, você edita para transformar numa frase mais curta e que ela resuma o que está falando. Então, isso é muito perigoso, isso é possível, mas isso é muito perigoso e depende, e é por isso que você tem que ter jornalista treinado, não é qualquer um que pode chegar e editar uma entrevista, porque você pode alterar o sentido do que está sendo dito. Usando o que a pessoa falou. E ali tá a pessoa falando e você muda um sentido. Isso é possível. Inclusive com áudio, porque a gente pensa por escrito é fácil, mas com áudio também é possível. Muito possível. E o The Jinx tem isso também, porque não aparece no The Jinx 2. É uma das coisas que alguns críticos reclamam do The Jinx 2, é que ele não é transparente das críticas que ele recebeu, inclusive dos advogados de defesa do Robert Dust. Ele coloca lá os problemas, mas ele não entra a fundo. Mas sobre as dúvidas de ser tão bom quanto ou ser pior, eu acho que é tão bom quanto. Eu acho tão bom quanto. Mas eu acho assim, eles não colocam. E nessa festa aqui, então, eles têm outros críticos que reclamam que ele, pelo ego, fica mostrando, olha que coisa que eu fiz. Eu também faria, desculpe, sabe? Depois você faz um documentário, você muda tudo, resolve um crime. Você conseguiu fazer uma coisa que eu vou ser discreto, meu Deus, eu não fiz nada, não. Você descobre uma coisa que nem a polícia conseguiu. Não vou contribuir. Então, vai ser óbvio que ele tá se autoelogiando em alguns momentos. E essa festa que ele fez, que abre o The Jinx 2, ele não coloca o que um jornalista que disse que estava lá que acontece, que algumas pessoas foram contra ele, brigaram com ele na festa. Assim, peraí, você sabia disso tudo e não avisou? Tem tudo isso é muito questionável. Você tá filmando a gente para ter reação, mas você já sabia disso tudo. Pois é. Então, você tem umas coisas que a gente trabalha falando, que é o do ético, que ele usa, que é uma coisa... que são questionáveis, claro que são. Até essa questão mesmo, como o Milton colocou o microfone na lapela, por que antes foi avisado e naquele momento não? Né? Que intenção foi essa? O intervalo de gravação foi avisado. Né? Eu não me lembro direito o que ele estava falando, mas era alguma coisa também comprometedora, ele falando sozinho, com ele mesmo. Né? E depois ele fala sozinho no banheiro e confessa que foi embora com o microfone. E assim, se você pegar, acho que no New York Times tem a conversa completa que teria sido editada até ele chegar no I Kill Them All. Ele fala a primeira frase, mas umas outras coisas, aí no final ele fala I Kill Them All. Então ele não falou como está no documentário, o que eles queriam, I Kill Them All. Isso é editado. E aí é o que os advogados ficaram falando. Ele não confessou. Ele estava confessou sim, gente, tá? O fato é que ele confessou. Mas assim, ele editou, ele encurtou a frase e os caras ficaram questionando. Uma pessoa psicopata ou esquizofrênica ou assim, falando sozinho, tá falando com os vários Bob Dust que tem dentro dele, assim, né? Deve ter matou uma, outro matou outra. Tinha o pai de família. Ele é um fragmentado. O marido, ele é fragmentado, igual o filme do Shyamalan. Né? Então, assim, a questão ali dele falar I killed them all, eu matei todo mundo, e ele ir embora com o microfone, me incomoda, mas ao mesmo tempo eu sei que tem um troço que é difícil o público aceitar, o público médio, né, aceitar na justiça, né? Foi isso que revelou o assassino, sabe? A gente vai ter que entrar numa discussão de os fins justificam os meios. A princípio não, quando você fala os fins justificam os meios, não. Mas se não fosse isso, o que seria da justiça? Gente, mas a confissão dele não foi I Kill Them All, corta isso, tira do processo. Ele tem um bilhete escrito por ele, Beverley, e ele tem um cadáver escrito Beverley. Isso era a mesma letra. Mas não prova. Mas isso, né? Isso tem... Pra gente não contar toda a história do documentário aqui e não dar todos os spoilers, tem outras implicações. Mesmo quando apareceu a letra dele, apareceu uma outra pessoa que tinha uma letra parecida. Por isso que não prova. A defesa dele é muito hábil. Claro. Então, assim, cara, nem isso provou definitivamente.
absurdamente, né? O cara é Então, bilionário, os melhores advogados, uma bancada de defesa absurda. Um advogado habilíssimo que vai defender lá no Texas de chapéu de cowboy. E né? ele só terno, foi. E ele não né? foi condenado pelas 3 mortes. Ele não foi. Não, ele não tem como. Ele foi inocentado do vizinho, não tem como. Na justiça americana você não pode ser julgado pelo mesmo crime 2 vezes. E ele matou os 3. Ele não pode ser julgado pelo mesmo crime 2 vezes. Então, aquele do Mas vizinho, não pode reabrir? Não, aquele já era. Sim. O do vizinho ele foi inocentado, não há como voltar. O da Susan não estava completado, por isso que ele pôde ser condenado. Eles não tinham terminado o processo. E ele pode, aí eu não sei se em pós-mortem pode ser condenado, porque agora o que acontece é o seguinte, depois do The Jinx, eles reabriram o caso do desaparecimento, finalmente deram como morta a mulher dele, só em 2017 a mulher sumiu que não tinha cadáver. A mulher sumiu na noite de 31 de dezembro de 1982 e só em 2017 a polícia admitiu que ela está morta. Mas a gente não sabe como é que matou, né? Não vai saber. E aí a tristeza da família, porque como a Susan só um detalhe pro público, a gente viu até o 4º episódio dessa 2ª temporada, que é o que está disponível na Max até agora. Certamente quando isso for ao ar, esse podcast for ao ar, já vai ter um outro. Eu não sei até quantos episódios são 2, tem mais 2. São mais 2. Então a gente não viu a conclusão da 2ª. Eu falei assim, não está resolvido, não sei o quê. Pode ser que resolva alguma coisa que a gente não sabe, não sei. Eu tenho a impressão que vai acontecer o seguinte, e a família dela ficou muito triste com a morte dele, porque sem ele vivo não há como saber efetivamente o que aconteceu com a Kate. Porque quem sabia morreu. A Susan devia saber. Tem uma pessoa lá, tem um amigo dele que dá um depoimento. Ou aquele amigo esquisito lá. O que é aquele amigo, gente? O que era a vida daquele amigo quando jovem? Um homem enorme, roqueiro, meio nudista, meio não sei o que era aquilo, gente? Gente, se vocês olham o documentário, isso não existe. Isso não existe. Aquele depoimento indispõe ele com Bob e não revela nada pro outro lado, né? Porque eles conseguem inutilizar. Por isso que a habilidade da defesa do Robert Dust é muito grande. Muito admirável. É porque ele tem os amigos que ele tem amigos, poucos, quase todos ele paga de alguma forma. Deu carro pra mulher ele compra todos, então é por isso que todos desconfiam, cada um deve saber. Ele tem poucos amigos, mas os amigos que ele tem são fidelíssimos a ele. Vão visitar ele compradíssimos. Tem aquela mulher dele que não dá pra entender. O que ela tira daquele casamento, a gente entende. O que ele tirava daquilo ali, não entendi. A gente também não sabe. A gente esqueceu aliás, fazendo parêntese, de explicar o que eu prometi na abertura. The Jinx é que ele não queria ter filho. Ele achava que isso ia jinx o casamento, isso ia azarar o casamento, ia dar um azar no casamento. E ele, ao longo dessa história toda que é contada, ele fica como sendo o cara mais azarado do mundo, que ele está sempre... A defesa diz que ele está sempre no lugar errado, na hora errada, e ele não tem culpa de nada. E que as pessoas estão se aproveitando porque ele é muito rico e aí fazem Exatamente. Isso. Então, é como se ele fosse só um azarado e não um criminoso, ou um psicopata, ou whatever. Então, é isso. Eu só fiz o parênteses. Não, tá certo. Para terminar o crime, pra gente entrar na estrutura e por que o The Jinx continua muito bom e a gente acha que vale muito a pena todo mundo conferir, o spoiler é esse, como ele e acho que no início ele já falou, ele morreu já, o Robert Dust morreu preso, então a gente tem a noção do que vai acontecer no processo da Susan que ele tá contando, mas ainda que a gente saiba isso tudo, é tão bem feito que você fica tenso e fica querendo, não, isso não vai acontecer, é muito bem, ele conduz muito bem a história. E a gente não sabe, porque como no primeiro a revelação da virada veio justamente nos 2 últimos episódios, tem uma expectativa enorme do que é que eles possam vir a colocar em pauta no documentário em relação nessa 2ª temporada. Eu desconfio que não vai ser muito não, ela vai ser mais conclusiva e o que eles fizeram de positivo foi trazer aí essa possibilidade de a polícia estar empenhada em tentar encontrar uma solução para o que aconteceu com a Kate. A gente fica curioso para saber. Porque até na versão dele, ele deixou ela numa estação de trem e nunca mais viu. Mas né? tem um depoimento. Assim, gente, a Susan,
Ela é uma tá numa figura... mala de algum carro em algum lugar por aí. Como o filme é isso, né? Mas assim, nesse documento... Então, a temporada 2, as pessoas falaram... Porque aí agora, obviamente, o Robert Durst não vai dar mais entrevista, né? Até porque tá preso. Tá morto. Não, porque quando ele tava gravando, ele ainda tava vivo. E aí fica com aquela coisa... não vai ter... E realmente é muito fascinante quando você escuta ele contando a história. Só que a coisa mais louca é o seguinte... O Robert Durst é narcisista. E é esse que é o grande azar dele. Porque ele não resiste a um microfone, ele não resiste a uma câmera. Não importa. Os advogados, quando não fala, ele vai lá e fala. Ele sabia que todos os telefonemas dele na prisão seriam gravados áudio e vídeo. Então, todas as conversas que ele tem, com os amigos, ele sabe que o material pode ser e será usado. Mesmo assim, a então mulher é como se ele estivesse dando a entrevista de qualquer jeito. A mulher do advogado dele vai lá visitar ele, que ele deu um carro de presente para ela, e ele chama ela de gostosa, diz que ela tá sexy, uma senhora, assim, né? Não, ele era muito manipulador. Uma figura manipuladora, ele entrando de cadeira de roda, todo doentinho no processo. Então, assim, você tem a presença dele muito forte porque tem essas gravações. E aí que é o legal. E os gêmeos? Gente, o que são aqueles gêmeos? O que é aqueles gêmeos? Eu não confiaria nenhum processo a eles. As crianças. Mas os gêmeos são os que decuparam todas as fitas. Então, os gêmeos é que acharam... Que dá um trabalho braçal para criança. Né? Eles conseguiram trazer... com o trabalho que eles fizeram para o processo judicial, aquele promotor, gente, desculpe, né? É de quinta, aquele promotor. Mas, enfim, eles conseguiram, então eles estão, os gêmeos, são 2 meninos de 20 e poucos anos. Janine Pirro. Janine É. Janine Pirro. E aquele aquela mulher toda maquiada, toda... na verdade, desculpe, eu te cortei, Ana, mas é porque é um personagem onde é baseado a defesa do primeiro... De qual dos crimes? Porque disseram que ela queria se promover, que ela tinha ambições políticas. Por isso ela perseguia ele. Foi do desaparecimento da Kate. Da Kate. E aí ele se safou de alguma forma, né? Não, e ela tava com aquele policial, né? Eu percebi na casa do Andrew Jarek, assim. Rolou um romancezinho ali. Eu acho que sim. Então, o documentário na segunda temporada começa com a reação da família magoada, porque se ele matou a Susan, obviamente ele é a prova de que ele teria matado a Kate, que não, judicialmente, por mais que se soubesse, não tinha isso. Então o circunstancial ficou mais forte. E aí ele fala sobre isso no segundo episódio, e depois foca mais no julgamento mesmo da história da Susan. Só que ele pega... Eu queria entender o seguinte, se forem fazer um filme ou um documentário da minha vida, fotos terão muitas, vídeo... Agora, com essas coisas do podcast, talvez. Mas em casa, tem filme de Super 8, mas basicamente isso. Eu acho inacreditável que em fase pré-digital, como as pessoas se gravavam e faziam depoimento. Muito. Tem pra caramba. É assim, acho engraçado é muito isso, engraçado. como então, você descobre que as pessoas têm esses materiais. Então é o seguinte, a Linda Obst, que é uma das grandes produtoras de Hollywood, eu já li o livro dela, ela dá depoimento no julgamento, inclusive. A Linda Obst ia produzir um filme sobre a vida da Susan. Então a Susan conta para ela muitas coisas. E no processo criativo, para chegar no roteiro do filme, ela fazia entrevistas gravadas. Então você tem para o documentário esse material rico da própria morta falando as coisas. Obviamente sem confessar nada, porque ela não é um Robert Durst. Mas ela vai ali contando. Então, o que é interessante da narrativa é que ele coloca na voz dela a narração, óbvio que a gente tá vendo vários documentários sendo feitos assim, mas ele vai casando aquilo de tal forma que ela, é arrepiante isso, ela praticamente diz o que vai acontecer com ela num determinado momento, que ela começa a deduzir o que poderia acontecer e você vê que ela tá falando de uma coisa em tese, mas ela depois você entende o contexto dela, né? Completamente manipuladora. E também, sempre. E ela termina. Então a Linda Obst vai dar o depoimento que ela fica assim, porque ela tava falando comigo para fazer o filme, quando isso tudo tava acontecendo, e ela foi assassinada no meio desse processo. Então, ela fala, agora eu entendo que ela me falou isso, querendo dizer
outra coisa. Então tem toda essa questão. Eu tô querendo evitar os spoilers, por isso que parece uma meio... Mas não já tem era. como, já entregou. Mas assim, eu tô A gente tentando... já contou tudo, toda a história a história toda. Mas eu tô falando isso porque tem isso, é muito legal também do documentário, que é o que eu acho, por isso que eu tô falando, que vai conduzir pro que eu acredito ser o final, eles deixarem aberto a investigação da Kate. Porque, obviamente, a Susan sabia, e esse vizinho, esse amigo dele lá, alega que sabe também. Só que a defesa consegue comprovar que ele manipulou o Robert para confessar ele que matou a Kate. Então, anulou esse depoimento dele, porque não foi uma confissão como foi do I Killed Them All. Então, ele passou. Então, esse cara alega que sim, ele matou a Kate e a Susan teria ajudado a encobrir, como foi dito no filme. A defesa dele disse que não. Então, assim, como a Susan morreu, ele agora morreu, e esse amigo, esse depoimento ali naquele momento não valeu, eu não sei como é que eles vão fazer pra frente pra história da Kate. Eu tenho a impressão que eles vão usar porque tem um telefonema que a Susan gravou. Por que ela gravou, gente? O áudio só. Ela ligou para um repórter investigativo com uma lista de possibilidades como se desfazer de um corpo e como se defender caso isso acontecesse. É arrepiante, que aí você vai entendendo que ela tá vendo o que aconteceu com a Kate. Então, assim, se tiver no rio, o que acontece? Ele, não adianta, o corpo sobe. então no rio não pode botar. Porque o vizinho subiu no saco de lixo. Né? Se botar num carro, mas se botar num carro, ela vai ticando uma lista e você vai vendo que ela ajudou ou ela sabia o que aconteceu, o que foi feito com o corpo dessa Kate. Não, ela estava E foi pegando as muito dicas bem feito, para ele né? resolver. Foi ou muito para bem quem ele feito contratou para resolver. Né? E foi muito bem feito porque ninguém descobriu a Kate. Descobriu o vizinho. Descobriu o vizinho porque ele não sabia que o corpo ia subir. Sabia Porque que o senão corpo não ia ia subir. descobrir também. Então a gente já sabe que o corpo da Kate certamente não está em River. Não está em E nenhum olha, olha que o vizinho subiu em sacos de lixo sem a cabeça, né? A cabeça estava em outro lugar. Num lugar que já era uma baía poluidérrima, cheia de saco de lixo, cheia de porcaria, né? Em Galveston, que é no Texas, uma cidade no fim da estrada, sei lá o quê. Enfim, a gente está ansioso para ver esses últimos 2 episódios. Mas para a gente não esgotar a história, eu acho que vamos encerrar agora. Vamos encerrar agora. Vamos. E até a próxima, gente. O podcast Estúdio Paul fica por aqui. Espero que vocês vejam The Jinx. E depois, se puder, contem pra gente o que vocês acharam. Tchau, gente. Até a próxima.